começando a mais uma entrevista no Bittencourt Entrevista, que é um quadro que vai dentro do Minuto com Bittencourt. Então, vá lá, curta, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações. Hoje estamos recebendo aqui o empresário do ramo de veículos, Adam Mazetto, para falar sobre o tema mercado de veículos e carros elétricos, que é um assunto extremamente importante. Muito bem-vindo, Adam. Obrigado. Seja proveitosa a nossa conversa aqui hoje. Bom, Adam, existe uma diferença no mercado de veículos dentro das regiões brasileiras, né, das diversas regiões. Poderia mais ou menos dar uma explicação sobre quais são as principais diferenças na venda de veículos? Como é que funciona isso aqui? Você vende mais por internet? Você vende... Como é que funciona isso? Hoje, na verdade, no Brasil inteiro, a maioria das vendas ela se dá online, né? A captação do cliente acontece pela internet. Pela internet. Né? Eu diria para você, sem medo de errar, que mais de 90% das vendas de quem está no ramo de veículos, a captação do cliente ela começa online, por um anúncio, por uma mídia social, né? Seja qual for o canal. E hoje, aqui, a nossa realidade em Mato Grosso, a gente tem um site local que ele representa a maior parte dessa captação de clientes. Sim. Já no Brasil, a gente tem um outro site que domina o mercado, porém, Mato Grosso ele não conseguiu estar com a mesma força devido a esse site local. E eu diria que no Brasil inteiro, o grande desafio é captar o cliente. Você trouxe o cliente para a loja, ele vai olhar o carro, ele vai fazer o test drive, ele vai negociar com você para chegar e finalizar a negociação. Já passou aquele tempo em que, minha loja é aqui, ele vai passar na rua, ver meu carro e vai comprar. Acontece, mas é uma esporádico, minoria. Né? É uma minoria. E aí, por exemplo, fora desse ambiente, por exemplo, tem aquele cliente que já é fiel, né? Que ele já fideliza com uma certa loja, enfim, e ele acaba voltando lá cada vez que vai trocar de carro. Tem clientes assim, né? Isso, e na Amazônia Multimarcas, que é a minha loja especificamente, isso acaba acontecendo porque a gente trabalha com algumas mercadorias diferentes, né? A gente trabalha com carros um pouco exclusivos. A gente vai ter carros que aqui em Cuiabá nenhuma outra loja vai ter. Sim. Foi inclusive como a gente se conheceu, Sim, né? exatamente. Você deve lembrar. Eu sou cliente fiel da Amazônia Veículos, só para deixar claro. Você foi comprar um carro e depois a gente tinha um outro carro que você interessou, depois um terceiro carro, até que eu falei, poxa, Bittencourt, vamos fazer aí uma parceria, né? Porque eu já te vendi vários carros e o seu gosto é semelhante ao nosso, então o cliente, quando ele é bem atendido, a tendência dele é voltar. E indicar para novos clientes. Então é muito importante hoje oferecer aí um bom atendimento, um bom pós-venda e um bom produto, né? Exatamente. A gente que está no setor já tem um entendimento para falar, poxa, esse carro é bom, não, esse carro é ruim. Então, às vezes você deixar o carro pronto para não dar uma dor de cabeça, não dar uma experiência traumática para a pessoa. E é o que eu digo, a confiança, né? Depois que você cria a confiança de que você sabe que você vai ter um pós-venda, vai ter uma assistência se der algum problema, a pessoa sabe que pode contar com aquilo ali. Exatamente. E isso é extremamente interessante hoje no mercado, né? E outra coisa que eu vejo também, especificamente da sua loja e talvez, claro, em algumas outras, o cuidado de quando recebe o carro para colocar à venda, fazer o melhor, deixar ele no melhor estado possível, para não ter essa dor de cabeça, né, que você falou. Exato. Pode acontecer, está sujeito, né? Ele é usado, então por mais que a gente faça uma revisão, às vezes uma coisinha ou outra pode ali apresentar um problema. Mas aí o pós-venda vai garantir a fidelização do cliente. Deu um problema? Vamos resolver o problema, vamos dar a garantia para que o cliente possa ficar satisfeito. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem muito. Qual é a garantia por lei? Quanto tempo você dá a garantia e em que peças do veículo você tem que dar a garantia como loja? Isso é um tema um pouquinho polêmico, né? De um modo geral, a garantia estabelecida por lei para um bem durável, que é o veículo seminovo, é de 90 dias. Existem alguns entendimentos que é total para o veículo, outros entendimentos que se limitam ao motor e câmbio. Então, de maneira geral, não existe
bem descrito no Código de Defesa do Consumidor, é para esse e para esse item. E por isso, em alguns casos, a briga vai para a esfera judicial para se entender se alguns itens que são relacionados a um desgaste natural de uso Sim. ou a um mau uso do veículo, por exemplo, se aplicaria uma garantia ou não. Por quê? No meu entendimento, a suspensão não deveria ser um item de garantia. Porque se o cara acertou um buraco, ele estoura um amortecedor, uma bucha, então ele saiu, tá ok, levou no mecânico, avaliou, o carro tá bom, um mês depois estourou o amortecedor. Em 90% dos casos ele vai estourar por mau uso, não por desgaste natural. Desgaste natural, exatamente. Bom, agora vamos a um tópico extremamente interessante, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Vamos falar de modernidade, veículos elétricos, prós e contras. Porque nós temos uma mística hoje instaurada, que eu não sei que é falar mal realmente de algumas coisas, ou desconfiar da confiança que esses carros teriam. Isso a gente vê todo dia aí. Mas o que realmente é essa parte de veículos elétricos? Quando você fala prós e contras, para mim só existem 2 contras hoje, que é a autonomia, que ela é muito limitada em relação ao carro a combustão, que a gente está acostumado, e o tempo de recarga. São os únicos problemas. Resolvi o problema de autonomia, resolvi o problema de carga demorada, você não tem nada contra o veículo elétrico. Ele não tem emissão de poluentes, o que é assim, uma coisa muito boa diante do cenário que a gente está vivendo, pensando em meio ambiente, em aquecimento global, que hoje todo mundo está sentindo, né? Sim. A gente pensava que era só Cuiabá, mas parece que o mundo inteiro hoje está sentindo um pouco disso. E ele é mais econômico, ele é mais eficiente, ele tem menos itens de desgaste, né? Hoje um carro a combustão tem lá no motor parte de baixo, parte de cima, cabeçote, virabrequim, pistão, anéis, sistema de arrefecimento, sistema de alternador, sistema de motor de partida. Tem uma série de sistemas que tem uma tendência de, com o tempo, deu problema nisso, deu problema naquilo. E o carro elétrico ele tem uma simplicidade muito maior. Sim. Ele tem um banco de baterias, ele tem um módulo de potência de controle e ele tem um motor elétrico. Dependendo do uso que a pessoa emprega, nem o sistema de freio vai ter desgaste, porque a frenagem é regenerativa, né? O motor do carro regenera e faz o carro frenar na regeneração sem utilizar o sistema de pastilha de freio, de disco de freio. Sim, interessante, ó. E eles conseguem entregar uma potência maior porque eles têm menos perda no processo de transferência de energia do sistema do carro para o sistema das rodas. Então, não tem emissão de ruídos, né? Sim. Algumas empresas hoje começaram a oferecer um sistema de fazer o som do carro, porque parece que já tem lugares no mundo, aí, especialmente fora do Brasil, que o pessoal quer ouvir o barulho do carro. Mas a tendência, Bittencourt, é que nos próximos, eu vou falar que é bem próximo, não vai passar 10 anos e a gente já vai ver pelo mundo a proibição de venda de carro novo a combustão. De combustíveis fósseis, né? Sim. Então, existe hoje no Brasil já em votação uma lei para que a partir de 2030 seja proibido a venda de veículo novo a combustão fóssil. Por que fóssil? Porque no Brasil a gente tem o biodiesel e o etanol. Existe fora, existe, mas no Brasil eu acho que o lugar que mais se utiliza etanol no mundo hoje como combustível para veículo é o Brasil. Então eles vão migrar para esse lado, né? A Toyota hoje, por exemplo, ela investiu no híbrido Flex. Para falar que é o primeiro híbrido Flex do mundo com uma emissão de poluente baixo, atendendo às normas internacionais de emissão de poluentes. Então, para eles, essa linha é mais vantajosa do que pesquisar tanto no elétrico, de acordo com o diretor Brasil da Toyota, né? Sim. E valores? Ele é competitivo? Ele é mais caro, né? Hoje ele é extremamente caro em relação aos carros a combustão. É uma tecnologia nova, está chegando no mercado. Nesse início eu preciso ter medo de manutenção? Não, porque é novo, mas quando começar a dar problema, provavelmente vai ser cara a manutenção? Provavelmente, porque vai ser uma coisa nova. Mas à medida que o mercado vai se preparando, as oficinas vão se
capacitando, se qualificando. E isso vai baratear e não vai ser aquele absurdo. Ah, mas se um dia eu tiver que trocar o banco de bateria do meu carro, você já vai saber quanto custa. Né? Hoje você tem um carro a combustão, deu problema no motor, eu tenho que trocar o motor. Não é barato. Não é barato. A gente acaba tendo um custo alto para isso também. Bom, uma outra coisa extremamente importante, eu queria que você pontuasse em poucos itens, o que a gente deve avaliar na hora da compra de um veículo motorizado, ou a combustão normal, ou elétrico. O que se avalia? Eu vou comprar um carro, eu quero chegar lá, o que é importante de saber se está bom? Olha, tem vários fatores que podem determinar. De um modo geral, quando um cliente chega na loja, o primeiro ponto é entender o que você quer. Não, eu quero conforto, eu quero economia, não, eu quero espaço. O que você quer. Depois de determinado o que você quer, você precisa olhar o veículo com... Se você não tem um olho clínico, talvez levar para o mecânico seu, dar uma olhada no olho clínico, fazer um laudo cautelar. Tem várias empresas de laudo cautelar que vai determinar se o veículo tem repintura, se não tem, se tem dano estrutural, se tem sinistro, se tem passagem por leilão, para que você possa saber qual é a procedência daquele veículo, ou seja, quantos donos ele já teve, talvez. É um veículo que veio de São Paulo, é um veículo que veio do Paraná, e você vai conseguir determinar, além da procedência, olhar a conservação do veículo. Olhar aí, tem externo, tá bonito de pintura, os pneus do carro estão bons, olhar a interna do carro, tá bem conservado, tá bem cuidado. Muita gente hoje se prende só à quilometragem do carro. E eu diria que a quilometragem não é o mais importante. Não. Principalmente porque hoje no mercado tem pessoas que elas alteram isso. Ela vai lá e retorna a quilometragem do carro. Então, é mais importante você olhar a conservação. A quilometragem não é importante, então é importante, é uma coisa legal. Se o carro é pouco rodado, ele vai valer mais. Se eu tiver um carro pouco rodado na minha loja, eu vou vender ele mais caro do que meus concorrentes que têm muito rodado. Porém, não é só isso que determina. Até me lembro eu te vendi um Cadenza uma vez com 140 mil quilômetros rodados. O carro era zero. Impecável. Ele não te deu nenhum problema, enquanto esteve comigo não deu nenhum problema. Então, às vezes, mais do que a quilometragem, é você olhar para o carro. Poxa, deixa eu olhar. Poxa, o carro é extremamente cuidado, extremamente conservado. E eu não volto KM. Se for na minha loja, eu tenho carros com 400 mil quilômetros, 500 mil quilômetros. Dificulta um pouco mais a venda? Sim, porque as pessoas têm essa cultura de olhar a quilometragem e achar que eu vou comprar só se for pouco rodado. É muito interessante. Bom, nós tivemos a presença aqui hoje no Bittencourt Entrevista do empresário do ramo de veículos Adam Mazeto, proprietário da Mazani Veículos aqui em Cuiabá, explicando e tirando uma mística sobre os carros elétricos, explicando realmente uma coisa extremamente interessante, achei extremamente interessante o assunto, e explicando também o trabalho das revendas hoje, nessa mescla entre carros elétricos e carros a combustão. E eu agradeço muito a sua presença, queremos que retorne outras vezes para batermos esse papo aqui. Eu que agradeço o convite. Então aqui nós encerramos mais uma entrevista do Bittencourt Entrevista, um quadro que vai dentro do Minuto com Bittencourt. Então vá lá, curte, se inscreva e toque o sininho para receber as notificações. Muito obrigado, valeu!